Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Nosso assunto de hoje é arte românica. Arte românica, ela está inserida dentro do período medieval, tá? A gente vai falar um pouco hoje sobre arte românica e no futuro, no próximo bimestre, a gente vai falar sobre arte gótica. Não me perguntem por que dividiram. Eu só sigo ordens, mas dividiram. Então vamos lá. Hoje a gente fala sobre arte românica, né? Nessa época da arte românica, do período medieval, né? Bom, período medieval vocês vão estudar isso melhor em história, eu não vou me aprofundar nisso. Mas é a época dos reis, rainhas e princesas, dos feudos, né? Naquela época, a vida do homem, né, das pessoas, era toda voltava em torno da igreja, né? Da igreja cristã. Então, a gente fala, como no primeiro parágrafo eu digo, eles tinham uma perspectiva teocêntrica do mundo. E tudo era associado à figura de Deus, da igreja, e o Papa, ele era o representante legítimo da igreja, de Deus na Terra, aqui, né? A arte e os artistas naquela época, eles foram proibidos de pintar fora dos valores católicos cristãos da época, né? Então, os nus foram proibidos. E as imagens de pessoas nas pinturas, nas esculturas, não podiam mostrar muito do corpo, era todo mundo muito coberto, tem muito tecido em cima. Arquitetura. Essa época foi uma época de construção de muitas igrejas, e sempre refletindo, né, os ensinamentos católicos. Como aí no texto eu falo, né, eles herdaram muitos ensinamentos das construções das igrejas da arquitetura romana. E por isso que esse estilo é chamado de românico, né? Vem do romano. Os romanos usavam antigamente, né, tetos de madeira, que eram muito vulneráveis aos incêndios. E eles foram mudando isso, né, e usando muita pedra. As paredes das construções dessa época são muito grossas. Naquela época também, como demonstração de fé, os fiéis eles faziam muitas peregrinações para ver os relicários dos corpos e ossos de seus santos, né? Ou outros objetos sagrados. De modo que as igrejas se adequaram para receber esse grande número de pessoas. Eu estou aí no segundo parágrafo da parte de arquitetura. Adotando uma planta baixa em forma de cruz, né? Então imaginem que só tem o chão da igreja, né? Não tem as paredes. Ela tem o formato de uma cruz, tá? As igrejas nessa época tinham esse formato. Você entrava, até o altar, você passava por toda a parte da cruz, tá? Mas não vou me aprofundar nesses detalhes arquitetônicos, nesses nomes. Então, ao longo de toda a nave, nessa parte central, que vai desde a porta até o altar, a gente chama de nave. Diversas capelas, né, nas laterais, elas abrigavam os relicários, que eram admirados pelos fiéis que passavam lá até chegar ao altar. Bom, abóbadas e arestas, né? Estou falando de arquitetura, vou ter que explicar um pouquinho a diferença de um para o outro. É simples, gente. Observem essas duas imagens aí. Nós temos a abóbada de berço e a abóbada de aresta. A abóbada de berço, ela foi inventada pelos romanos, tá? Foi uma grande novidade na época. Muitos anos antes aí do período românico. Essa abóbada de berço, ela não suportava muito peso em cima dela, tá? E isso era um grande problema. E quando aqui no período românico eles começaram a fazer tudo com pedra, né? Não que não fizessem antes, mas tudo era com pedra. Eles tiveram um problema, porque aí o arco não ia suportar o peso. Então, eles desenvolveram a abóbada de aresta, que, como vocês podem ver na figura ao lado, é como se fossem 4 abóbadas que se encontram, né? E deixam o centro ali bem mais forte. E isso faz com que ele aguente melhor o peso, tá? Simples assim. Para relaxar vocês, eu não vou perguntar sobre o que é abóbada de berço, nem o que é abóbada de aresta na prova, tá? Só estou colocando aqui a título de curiosidade. Então, quem estiver ouvindo esse áudio já sabe que não vai precisar se preocupar com isso na hora da prova, ok? Combinado. Se eu não vou... Bom, qualquer coisa podem me cobrar. Pintura, gente. Quase nada da pintura mural românica sobrou.
né? Infelizmente, muita coisa, a tinta que eles usavam não era de grande qualidade, muitas coisas se perderam ao longo de muitas guerras. Esse período medieval era um período de muitas batalhas, muitas guerras, e os inimigos chegavam simplesmente quebrando tudo sem se importar com o que era, né? Então, infelizmente, muita coisa se perdeu. Quase. Deixa eu voltar para o texto que eu me perdi. Quase nada restou da pintura mural românica, cuja função era de decorar as absides e as abóbadas, né, que são cantinhos ali do interior da igreja. Elas eram decoradas com pinturas murais, né, pinturas feitas na parede, a gente fala que são pinturas murais, de paletas ricas. O que é paletas ricas? Né, de muitas cores, né, e as cores eram muito intensas, muito vivas, né? Reparem nessas duas aí como o azul ainda está bem vivo, o amarelo. Óbvio que já passaram por restaurações, mas você não pinta por cima do que já foi pintado, tá? Adotando como tema, né? O que a gente vê pintado, né? Qual era o assunto tratado no desenho? Então, os assuntos mais comuns eram a Bíblia Sagrada, passagens da Bíblia e da vida dos santos, dos mártires, cheios de exemplos. Nem sempre as imagens faziam referência às forças divinas. Elas também procuravam evidenciar e contrapor os vícios das virtudes humanas, né? Então, os 7 pecados capitais, né? Mesclando-se com as bestialidades que intimidavam seus espectadores. Então, a gente vai ver pinturas, poucas sobreviveram, não coloquei nenhuma aqui, mas a gente vê pinturas mostrando como era o inferno, né? Pecados, né? E isso tudo com o intuito de educar os fiéis, né? Naquela época, gente, a maioria esmagadora da população não sabia nem ler nem escrever. Eles eram iletrados, tá? Eles eram analfabetos. Então, a igreja usava a arte justamente como uma forma de ensinar. Então, você via a pintura, por mais que você não soubesse ler a passagem bíblica, você lia a pintura, você olhava a pintura e você já entendia o que estava acontecendo ali. Essa era a função. Terceira página, esculturas. De caráter ornamental, né, quer dizer, as esculturas elas eram feitas para decorar o interior das igrejas, o interior e o exterior, né? Então, essas esculturas elas eram feitas nos pórticos, nas arcadas, nas partes de fora também, e estendiam-se até os capitéis. Os capitéis, gente, são os pedaços que ficam entre o final da coluna lá no teto e o teto, tá? Aquele espacinho ali é capitel. Não se preocupe que eu não vou perguntar sobre isso. Com um propósito também didático, assim como a pintura, né? As esculturas descreviam, por meio de relevos narrativos, episódios e passagens bíblicas para doutrinar os fiéis através das linguagens visuais, uma vez que, em sua maioria, eles eram iletrados, procurando fortalecer arquétipos doutrinadores que afastassem o fiel do mal, do pecado e do inferno, tá? Mesma coisa que eu falei lá em cima. E a ourivesaria, aqui para finalizar. Outra importante manifestação artística desse período foi a ourivesaria, que são trabalhos feitos com ouro, tá? Coloquei só 2 exemplos, mas, nossa, se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar muita coisa. Que também seguia esse viés religioso, né? Eles produziam esses objetos, cruzes, relicários, estátuas, como forma de para decorar as igrejas e os altares, né? Utilizando técnicas super refinadas. O uso da matéria-prima tão valiosa atraiu também o interesse dos reis e dos nobres, né? Encomendando peças em quantidades e doando às igrejas que recebiam peregrinos. A igreja, para ser considerada centro de peregrinação, deveria possuir relíquias de algum santo ou ter seus objetos, restos mortais ou parte deles guardados em obras de ourivesaria, como foi o caso dos restos do São Tiago de Compostela, do apóstolo São Tiago, né, que repousam, que hoje em dia estão na igreja de São Tiago de Compostela, na Espanha. E que, nossa, gente, esse caminho de São Tiago de Compostela, ele atravessa quase a Europa inteira. As pessoas fazem isso tudo andando até os dias de hoje. Gente, já me prolonguei muito. Um beijo, tchau. Até semana que vem.